Olá, pessoal. Nossa segunda aula agora de matemática aplicada. A gente vai falar um pouco sobre função. Dado dois conjuntos, A e B, e de uma maneira geral a gente vai trabalhar muito com números reais. Então vamos considerar aqui, tirando situações em que digo o contrário, que A e B são conjuntos de números reais, não vazios. Uma, rela... Desculpa. Uma relação f de A em B recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagens em B, se e somente se, para todo, observe que essa palavra todo aqui ela é muito importante, x que pertence ao conjunto A, existe um só y pertencente ao conjunto B, tal que o par ordenado xy pertence à função. F é a aplicação de A em B, se e somente se, para todo x que pertence a A, existe y que pertence a B, tal que o par ordenado xy pertence à função. Condições para que uma relação de A em B seja aplicação ou função. Normalmente a gente usa função. Primeiro, é necessário que todo elemento x pertencente a A participe de pelo menos um par xy que pertence a F, isto é, cada elemento de A deve servir como ponto de partida de flecha. Segunda condição, é necessário que cada elemento x do conjunto A participe de apenas um único par xy pertencente a F. Isto é, cada elemento de A deve servir como ponto de partida de uma única flecha. Uma relação f não é função se não satisfazer uma das duas condições acima. Podemos verificar através da representação cartesiana da relação f de A em B se f é ou não função. Basta verificarmos se a reta paralela ao eixo y, ou seja, uma reta vertical, conduzida pelo ponto de abscissa x e ordenada 0, ou seja, em cima da reta x, onde x pertence ao conjunto A, encontra sempre o gráfico em um só ponto. Aqui vai ficar mais claro. Bom, aqui nós temos o seguinte, a relação f de A em R, ou seja, eu vou partir do conjunto A, com A sendo x pertence a R, ou seja, o A é formado por números reais, tal que o x ele é maior ou igual a menos 1 e é menor ou igual a 3. Ou seja, o meu conjunto A é formado pelos números que vão desde o menos 1 até o 3. Então, a relação representada abaixo é função, pois, se eu olhar bem em qualquer ponto entre o menos 1 e o 3, que eu traço uma reta paralela a y, ou seja, uma reta vertical, em qualquer ponto entre menos 1 e 3, que eu traço uma reta vertical, a reta ela corta o gráfico em apenas um ponto. Qualquer reta vertical entre o menos 1 e o 3 corta o gráfico em apenas um ponto. Aqui já é um contra-exemplo. A função f de A em R, onde o A é formado por números reais que vão desde o menos 2 até o 2. Então, meu conjunto A vai do menos 2 até o 2. Não é função, pois em qualquer ponto, na verdade, bastaria 1, mas nesse caso, qualquer ponto entre o menos 2 e o 2, aqui na minha reta x, qualquer lugar que eu traçar uma reta vertical
paralela ao eixo y, ela está cortando o meu gráfico, que é esse círculo, em 2 pontos. Um aqui embaixo, outro aqui em cima. Então, nesse caso, não é função. Exemplo 3. A relação f de A em R representada abaixo, onde aqui é importante eu saber quem é o conjunto A. O A é formado por x que pertence aos números reais, ou seja, os elementos x do conjunto A são números reais, tal que 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Então, o meu x varia de 0 a 4. Aqui é o 0, ele varia de 0 a 4. Nesse caso, não representa função, porque se eu olhar bem entre o 2 e o 4, em qualquer lugar que eu traçar uma reta vertical, corta o meu gráfico em um ponto, e apenas um ponto. Porém, entre o 0 e o 2, aqui tem o 1 como exemplo, traçando uma reta vertical, ela não corta o gráfico em nenhum ponto. Então, não pode ser mais que um ponto, nem menos que um ponto. Tem que ser exatamente um ponto. Nesse caso aqui, cortava o gráfico em 2 pontos. Nesse caso aqui, tem um pedaço do 0 até o 2, onde, ao traçar uma reta vertical, essa reta vertical não corta o gráfico em nenhum ponto. Por isso, essa relação não representa uma função. Notação das funções. Toda função é uma relação binária de A em B, portanto, toda função é um conjunto de pares ordenados. Geralmente, existe uma sentença y igual a f de x, que representa a lei mediante a qual, dado um x pertencente ao conjunto A, determina-se o y, onde o par ordenado xy pertence à função. Então, para a gente parte do A, do x, que pertence ao a partir do valor numérico do x, a gente vem com esse valor numérico aqui para a função e obtém o y, que pertence ao b. De modo que o par ordenado xy é um ponto que pertence à função. Então, a função f é dada pelos pares ordenados xy, de modo que o x pertence ao conjunto A, o y pertence ao conjunto B, e o y que pertence ao conjunto B é dado pelo f de x. Aqui tem exemplos. Primeiro, uma função de A em B, onde leva a cada x de A ao y igual a 2x de B. Então, isso aqui é uma função que associa x do A ao 2x de B, onde esse 2x representa o f de x ou o y. Segundo exemplo, uma função de R em R, ou seja, é como se fosse o meu A fosse o conjunto dos números reais, e o meu B também o conjunto dos números reais, que associa cada x a x ao quadrado. Isso aí é uma função que leva cada x de R ao y, sendo que o y aqui é dado por x ao quadrado. Terceiro exemplo, uma função de f de R mais em R, que associa cada x do R mais ao raiz quadrada de x de R. Também é uma função que faz corresponder cada x do R mais ao y de R, onde o y é dado por raiz quadrada de x. Se o par ordenado AB pertence ao f, pertence à função, o elemento B é chamado de imagem de A pela aplicação f, ou o valor de f no elemento A e indicamos por
f de A é igual a B. Então, a gente parte do A, calcula o f de A e obtém o B. E a gente lê f de A é igual a B. Domínio e imagem. Definição. Considerando que toda função f de A em B é uma relação binária, então f tem um domínio e uma imagem. Chamamos de domínio o conjunto D dos valores dos elementos x pertencentes a A, para os quais existe um y pertencente a B, tal que o par ordenado xy pertence à função. Como pela definição de função, todo elemento de A tem essa propriedade, a gente diz que o conjunto A é o domínio da função. Chamamos de imagem o conjunto IM dos elementos y de B, para os quais existe um x pertencente a A, de modo que o par ordenado xy pertence à função. Então, a imagem ela é um subconjunto de B. Ela é um subconjunto do contradomínio. Então, recapitulando um pouco, o domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B, e a imagem é um subconjunto de B. É apenas a parte de B em que os elementos dessa parte, dessa imagem, estão associados aos elementos de A através da lei da função. Aqui, de uma forma mais clara. Todos os elementos de A, para que a relação seja uma função, todos os elementos de A devem estar associados a algum elemento de B, e essa setinha representa essa relação. Porém, nem todos os de B precisam necessariamente ter algum elemento de A associado. Então, aqui seria o meu x, aqui seria a relação, e aqui seria o meu y. Para cada x de A, precisa ter um y em B. Porém, podem existir elementos em B que não estão associados a nenhum de A. O conjunto todo B é chamado de contradomínio. A parte de B que tem elementos associados a algum elemento de A pela função é chamado de imagem. Feita a representação cartesiana da função f, temos o domínio é o conjunto das abscissas. Abscissas dos pontos são a parte x, o x do ponto. Então, é o conjunto das abscissas dos pontos, tais que as retas verticais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico de f. Ou seja, é o conjunto formado por todas as abscissas dos pontos dos gráficos de f. É como se fosse o x de cada ponto. Esse aí representa o domínio. A imagem é o conjunto das ordenadas dos pontos, tais que as retas horizontais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico de f. Isto é o conjunto formado por todas as ordenadas dos pontos dos gráficos de f. Como se, voltando aqui um pouco, nesse caso aqui, esse pedaço do menos 1 ao 3 está representando o domínio da função. Esse pedaço que tem as ordenadas dos pontos, aqui no eixo y, que vai desde o 0 até esse determinado valor aqui, que eu não sei exatamente quanto seria, mas esse pedaço aqui de y representa a imagem da função. Observe que a relação aqui foi dada de A, domínio, em R, contradomínio. Mas não são todos os números reais que representam uma imagem dessa função.
apenas essa parte aqui, ó. Então, o contradomínio é toda a reta y, representada pelos números reais, mas a imagem é só um pedaço dessa reta. Aqui está associado a algum elemento de a pela função. Funções iguais. Duas funções, f de a em b e g de c em d, são iguais se e somente se o conjunto A, que é o domínio de f, for igual ao conjunto C, que é o domínio de G, e o conjunto B, que é o contradomínio de f, for igual ao conjunto D, que é o contradomínio de G. E, necessariamente, f de x deve ser igual a g de x para todo x pertencente a A. Exemplos. Seja A, ou se A é igual a 1, 2, 3. Então, o meu domínio aqui, na verdade, não falou isso ainda não, mas como está falando aqui que é uma função de A em B, então, meu A é o domínio. 1, 2, 3. E B, contradomínio, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, as funções de A em B definidas por f, x menos 1, e g, x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, são iguais, pois... Bom, vamos verificar. O meu domínio, 1, 2 e 3, que é o conjunto A, me dá os valores de x. Então, eu vou ter aqui x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Os elementos de A. Para x igual a 1, quanto vai ser o valor de f, ou seja, o f de 1? Como o f é dado aqui por x menos 1, se o x vale 1, então fica 1 menos 1, dá 0. Agora, vamos calcular o g de 1 para ver se vai dar um valor igual. G de 1, eu vou substituir na função g de x o x por 1. Então, fica 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 mais 1. 1 ao quadrado dá 1. Menos 1, 0. No denominador agora, 1 mais 1, 2. 0 dividido por 2, 0. Então, eu tenho que f de 1 é igual a g de 1. Os dois deram 0. Vamos calcular agora para x igual a 2. Para x igual a 2, o f de 2, que é dado por x menos 1, vai ficar 2 menos 1, 1. E o g de 2, 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 mais 1. 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. 2 mais 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, de novo, deram valores iguais. f de 2 igual a 1, g de 2 igual a 1. E para x igual a 3, f de 3, 3 menos 1, 2. E g de 3, 3 ao quadrado menos 1 sobre 3 mais 1. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. E no denominador, 3 mais 1, 4. Dividindo, 2. Então, sim, a gente obteve valores iguais de f e de g para x igual a 1, 2 e 3. Então, nesse caso aqui, nas condições desse domínio A e desse contradomínio B, a gente obteve f de x igual a g de x. Detalhe importante, os três valores obtidos, tanto em f quanto em g, que é o 0, o 1 e o 2, são elementos de B. Então, nesse caso aqui, é bom que a gente frisa um pouco, eu tenho que o meu domínio, que é dado por A, é 1, 2, 3. O meu contradomínio é dado por B, é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E meu conjunto imagem são os valores que eu obtive a partir de todos os valores do domínio. Já que eu calculei para todos, para f de 1, f de 2 e f de 3, então meu conjunto imagem foi formado aqui, ó, 0, 1 e 2.
Acredito que tenha ficado mais claro agora a diferença entre domínio, contradomínio e imagem. Segundo exemplo, as funções f de x igual a x e g de x igual a módulo de x de R em R não são iguais, pois o x é diferente do módulo de x quando o x é negativo. Como assim? Vou pegar um número qualquer negativo, menos 3. F de menos 3, já que f de x é igual a x, f de menos 3 é menos 3. E o g de menos 3 é igual a... A função g é dado por módulo. Então, módulo de menos 3. E o módulo de menos 3 é 3. Logo, eu tenho que o f de menos 3 é diferente do g de menos 3. É isso aí, pessoal. Nos vemos na aula 3. Bons estudos!